Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nós estamos nessa série nova, trabalhando o tema Esperança no Fim dos Tempos. Esse é o tema da série, Esperança no Fim dos Tempos. E essa série está baseada nesse livro de minha autoria. O nome do livro é Esperança no Fim dos Tempos. E a ideia desse livro é pensar no assunto fim dos tempos, mas sob a perspectiva da esperança, sob a perspectiva do Senhor Jesus, quando ele disse: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças. Alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Então, a ideia de Jesus, quando ele fala dos últimos dias, não é causar medo, não é despertar a angústia e a ansiedade, mas o contrário, é despertar a esperança, quietude, serenidade e paz, porque quando a gente está em Deus, quando a gente já escolheu a luz, o fim dos tempos só nos diz que chegou a hora da recompensa pelas escolhas que fizemos. Chegamos agora no capítulo 11 do livro, porque a gente está fazendo um episódio para cada capítulo do livro. E aí chegamos no capítulo 11, episódio número 11, são 14 capítulos, portanto 14 episódios. E a gente já está chegando no final dessa série. E o título do capítulo dá título ao episódio. Então o episódio de hoje tem como título Novos Céus e Nova Terra. Mas antes da gente trabalhar esse tema, vamos orar. E antes de orar, deixa eu te falar uma coisa importante. O YouTube, ele classifica você e estabelece um perfil para você. E quando você e o seu perfil se inscrevem no canal, comenta nos comentários, dá o joinha, quando você ativa o sininho para ser avisado quando sair episódio novo, esse conjunto de ações vai dizer para o YouTube que você e o seu perfil gostam desse vídeo. E aí, o que ele faz automaticamente? Indica esse vídeo para outras pessoas que têm um perfil parecido com o seu. Então, eu quero te pedir para você fazer isso, porque ao fazer isso, você está dizendo para o YouTube: pode mandar esse material para a gente com o meu perfil que eles vão gostar. Isso vai fazer essa palavra chegar a outros lugares. Então, se você não se inscreveu, se inscreve, dá o joinha, ativa o sininho e comenta aqui embaixo respondendo a seguinte pergunta: o que Deus falou com você no episódio de hoje? Vamos orar? Senhor, Deus de Abraão, no nome de Jesus, vem sobre nós, que o poder do sangue de Jesus nos proteja nos quatro ventos, nesse ambiente, do lado de cada tela, também no ambiente do outro lado da tela, também no ambiente virtual que liga esses dois ambientes. Senhor, que nós sejamos protegidos e que o Senhor traga sobre nós a revelação da sua palavra, que esse tempo curtinho juntos seja suficiente para o Senhor causar um impacto sobrenatural através de revelar a palavra para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Novos céus e nova terra vem logo depois do tema que a gente abordou no episódio passado, após o milênio. E a gente viu que após o milênio acontece duas coisas: Satanás é solto e faz uma nova rebelião, e a gente viu que acontece também o juízo final. Após o juízo final, tudo fica resolvido. Há uma purificação generalizada do povo da luz, não tem mais de ninguém das trevas misturado no povo da luz. Aquela parábola do joio e do trigo se cumpre cabalmente, porque o joio e o trigo vão crescendo juntos, mas então chegou a hora em que joio é joio e trigo é trigo. O joio vai para a fogueira e o trigo vai para o celeiro. Então isso já aconteceu no episódio passado com a soltura de Satanás para poder dar uma balançada e separar a palha do trigo, separar joio do trigo. E depois da soltura de Satanás, então vem o juízo final, porque agora está claro quem é o quê e quem é quem. E depois disso, está tudo separado. Ímpios, pessoas que não escolheram a luz,
vão para o lago de fogo, pessoas que escolheram a luz vão viver com Deus eternamente. E é aqui que a gente chega no tema Novos Céus e Nova Terra. E para a gente trabalhar esse tema, deixa eu ler com você o capítulo 21 de Apocalipse, porque esse é o capítulo que fala desse tema. E o capítulo 21 de Apocalipse, eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 4, e eu comento ele aqui na página 62 do livro. Mas deixa eu ler. Apocalipse 21, 1 a 4. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que havia descido do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora sim, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem de coisas já passou. A ideia principal nesse texto é que Deus dá uma fala de finalmente chegou a hora de que Deus vai morar com os seus. Essa ideia fantástica está presente nas Escrituras desde tempos antigos. Quando o Senhor Jesus, por exemplo, em João, capítulo 14, ele fala dentro de uma parábola do casamento judaico, ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não tivesse moradas lá, eu vou teria dito. Mas há moradas e eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei e levarei vocês para morarem comigo, porque eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. Naquele texto, a ideia de eu vou para a casa do meu pai preparar moradas, aquilo traz consigo o contexto do casamento judaico, que estabelecia um padrão, uma rotina, uma ordem nos acontecimentos, que era o noivo pagava o dote e combinava com o pai da noiva que a noiva já era dele. O noivo ia para a casa do pai e preparava aposentos, meios de vida, como é que eles iam viver dali para frente. Resolvem lá na casa do pai. Depois marca o dia do casamento e no dia do casamento o noivo vem, recebe a sua esposa e leva para consumar o casamento lá na casa do pai. E a festa de casamento acontece lá. E lá eles casam e se tornam uma só carne. E essa noiva não pertence mais ao mundo de onde ela foi tirada. Essa noiva agora pertence a esse novo mundo do pai do noivo e do noivo. Quando Jesus fala isso, ele revela claramente que ele quer morar com a sua noiva. E nesse momento de novos céus e nova terra, Deus está fazendo algo que ele vem prometendo na história através dos profetas. A promessa de que ele planejou um dia em que quem escolheu o mal não vai estar perto e quem escolheu o bem vai estar muito perto. E esse dia chegou. E esse novos céus e nova terra implica basicamente que Deus vai encerrar um momento. Eu gosto da expressão do texto que diz que a primeira ordem de coisas já passou. Vai começar um novo tempo. Um novo tempo onde Deus vai morar com a gente. Na verdade, isso é um mistério. Quando Paulo fala disso aos Efésios, no capítulo 5, ele estava falando de casamento. E no meio do assunto dele, casamento, ele diz: mas isso é um grande mistério, e eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele estava dizendo que o casamento de Cristo com a igreja é um grande mistério. Sabe, essa expressão mistério é repetida algumas vezes no Novo Testamento para fazer alusão a assuntos que não estava bem explicado, todos os detalhes não estavam claros, mas Deus não ia deixar claro.
Mistério tem a ver com Deus vai te dar uma parte do entendimento e vai deixar você decidir confiar nele, mesmo não entendendo completamente. Mas esse assunto, a noiva vai se casar com o cordeiro e vai subir de status. Ela não é mais noiva a partir de agora ela é esposa. Esposa significando que ela participa da natureza do seu noivo, que ela e o seu noivo agora serão de uma mesma natureza. Isso, gente, não faz sentido, porque a noiva é uma criatura. A noiva foi criada. Nós somos criaturas. O Criador é de uma natureza totalmente diferente da nossa. Ele é o Criador. Mas, assim como o Criador participou da natureza da criatura quando ele virou gente e veio morar entre nós, cheio de graça, de verdade, como disse o apóstolo João, existe um mistério que diz que nós vamos participar da natureza do Criador quando a noiva se torna esposa, porque é isso que significava na cultura dos judeus. Quando a noiva casa com o noivo, ela não pertence mais ao mundo dela, ela pertence agora ao mundo do noivo. Imagina, por exemplo, que uma noiva fosse plebeia e se casou com o príncipe. Nesse casamento, a noiva se torna uma princesa, ela é da família do noivo agora. Isso é o que Deus está dizendo que vai acontecer com a gente. E Paulo chama de grande mistério, ou seja, não vai dar para entender agora. Mas é fato que esse novo céu e nova terra implica que Deus está criando um mundo novo, criando umas regiões celestiais puras, sem essas contaminações que as nossas regiões celestiais têm hoje, mas também uma região de mundo físico, também sem as contaminações atuais. E nesse novo momento tem algumas marcas importantes. Não haverá sofrimento, não haverá luto, não haverá dor, não haverá mal, porque tem uma primeira ordem de coisas que já passou. Isso é o que nos aguarda. Eu fecho esse assunto falando sobre uma questão que às vezes é discutida. E para essa questão que às vezes é discutida, eu queria ler com você 2 Pedro. Está no texto do livro, na página 63. Esse texto do livro de 2 Pedro, ou da Epístola de 2 Pedro, no capítulo 3, ele fala sobre o que vai acontecer com a velha criação. Porque o texto diz que Deus está fazendo uma coisa nova e que a coisa antiga já passou, a ordem antiga já passou. Muitas pessoas interpretam esse passar e esse destruir como um sentido figurado. Eles imaginam que Deus vai fazer uma reforma nesse planeta, Deus vai fazer uma reforma nessa região celestial que nos cerca. Quando eu falo de região celestial, é a região onde atua o espírito humano, onde atua os espíritos, os anjos e os demônios. Uma região contaminada. O nosso espírito vive nesse mundo, os anjos vivem nesse mundo, os demônios também vivem nesse mundo, mas está contaminado. O pecado de Adão, porque Adão é um ser espiritual, contaminou esse mundo espiritual. O texto está dizendo que, o texto de Apocalipse 21, está dizendo que essa parte vai passar. E que Deus vai criar algo novo. Mas não deixa muito claro quanto a isso. Então, algumas pessoas especulam que esse passar significa só que Deus vai dar uma purificada, vai liberar uma unção que melhora e que faz desses dois mundos, céus e a terra, purificados, mas a gente vai continuar por aqui mesmo. Eu quero ler 2 Pedro 3, porque a fala de Pedro parece discordar disso. Pedro parece acreditar em aniquilamento total, inexistência completa dessas duas dimensões, o mundo espiritual e o mundo físico. Pedro parece estar dizendo que vai acabar tudo e que Deus vai fazer algo do zero, noutra dimensão, outra coisa, e que nessa dimensão ele vai definitivamente morar com a gente, pelo que Apocalipse 21 diz. Eu quero ler o texto só para dizer para você que a minha perspectiva é a de Pedro, essa perspectiva de aniquilamento total. Que depois que Deus separar o joio do trigo e que o trigo foi enviado para o fogo, esse lugar aqui, onde o trigo e o joio viveram juntos, não vai existir mais. Olha a fala de Pedro. 2 Pedro, capítulo 3,
versículo 7, depois eu pulo para o 10, 12 e 13. Olha isso. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, versículo 10. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Versículo 12. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Versículo 13. Todavia, de acordo com a sua palavra, esperamos novo céu e nova terra, onde habita justiça. Então, perspectiva de Pedro. Pedro parece estar preocupado na colocação dele em deixar claro que haverá um fogo destruidor, aniquilador, e ele fala de elementos abrasados se derretendo. E elementos aqui tem o sentido de elementos químicos mesmo. O ferro, a prata, o ouro, o bronze, o cobre, e tudo. Ele fala de em brasa se desfazer, se destruir, ser aniquilado completamente, não existir mais. Essa é a ideia de Pedro. Então, a minha perspectiva é que, uma vez que o trigo e o joio foram separados e Deus recolheu o trigo no seu celeiro, que não faz mais sentido a gente continuar nesse lugar onde a razão de ser é aprovação. Então, a minha perspectiva total é de aniquilamento mesmo, de acabou tudo. Mas esse é aquele tipo de coisa pelo qual não vale bater boca. E não vale porque a gente só vai apresentar argumentos um contra o outro e no final das contas os dois lados vão ficar sem certeza absoluta, sem conseguir provar. O básico dessa ideia de novos céus e nova terra não é isso. Não é a discussão se haverá aniquilamento completo ou se haverá renovação, porque para Deus isso não faz muita diferença e, portanto, não deve fazer para nós. O básico, a coisa mais importante disso aqui é que nesse final das contas Deus vai cumprir o plano. E só de saber que esse plano existe, a gente já devia se emocionar e já devia ser convencido a se entregar completamente. O básico disso é que Deus planejou um dia para morar com a gente. Sabe, o texto do capítulo 21 diz assim, no versículo 2: Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E, versículo 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A ideia principal não é o versículo 4 que diz que o mal acabou, que não tem mais choro, nem pranto, nem dor, nem luto, nem mal, nem sofrimento. Esse não é o principal. O principal é o versículo 3 que diz: ouvi uma voz do trono dizendo: agora Deus vai morar com vocês. Agora é de fato, agora é para valer, agora não é mais simbólico, agora não é mais em parte, agora não é mais uma manifestação, agora é para valer, o casamento é real agora e vamos morar junto. Essa é a realidade suprema desse texto, dessa verdade dos novos céus e nova terra. E a fala de Deus para você é: eu planejei uma coisa muito legal pra gente fazer junto. Pra gente fazer junto na eternidade. Deus está planejando morar com a gente. Isso é um grande mistério, mas é tremendo. Deus está te chamando para isso. Senhor Deus
Deus de Abraão, eu oro com muita gratidão, porque o Senhor bondosamente traz revelações tão profundas, tão reais. E eu clamo ao Senhor para que essas revelações nos inspirem a tomar postura de escolher a luz e abandonar as trevas, a tomar postura de não ser a gente o Deus da nossa própria existência, de deixar que Yahvé, o Deus de Abraão e o seu Cristo, o Senhor Jesus, seja senhores e seja o controle e seja a direção da nossa vida. Senhor, que isso nos inspire a não querer controlar e governar a própria vida, mas deixar que o Senhor seja Deus, porque é isso que o Senhor é e é isso que nós não somos. Por isso eu clamo, toca no coração dessa pessoa que está do outro lado da tela, conduz ela para uma experiência contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você. Não esquece de comentar o que Deus falou com você no episódio de hoje. Um beijo e até o próximo episódio.